Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 31 a 33. Mateus 13, de 31 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Oremos ao Senhor. Pai Santo, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Pai, a tua palavra diz: Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas essa mesma palavra diz que contigo está o perdão para que te tema. Já confessamos nossos pecados, mas Deus, tu conheces a maldade do coração humano. Te pedimos, Deus, que nada faça separação entre o Senhor e nós nesta manhã, mas que nos olhes, Pai, como sempre nos vês, por meio da obra de Jesus, considerando-nos como teus filhos amados e justificados por ti mesmo, ó Pai, por meio da obra de Jesus. Fala ao coração da tua noiva. Pai, nós estamos aqui porque é nosso dever e responsabilidade adorar todos os domingos, mas não é, Senhor Deus, ó Pai, por mera obrigação. Nós temos expectativa de ouvir o Senhor abrir o nosso entendimento, falar a nossa alma e dar direção ao nosso coração. Pai, que o teu Espírito Santo nos encha nesse momento. Ó Deus, que a brisa fresca do teu Espírito, ó Deus, ó Pai, seja alentadora para o teu povo. Ó Deus, e que a tua palavra traga renovo e esperança para os nossos corações. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, alimenta-nos. Ó Deus, descedenta-nos. Ó Deus, impulsiona-nos. Ó Deus, transforma-nos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Como a igreja cresce. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo mostra que a igreja vai crescer com trabalho duro. Plantar não é fácil, mas a igreja cresce com o trabalho em equipe. Alguém tem que regar, Paulo regou, mas a igreja cresce com a intervenção de Deus. O crescimento veio de Deus. E essas duas parábolas maravilhosas, irmãos, nessa série de mensagens que estamos escutando neste ano, cujo tema é Conheça o Rei, e nas parábolas Jesus revela os princípios do seu reino. Nessas duas parábolas o Senhor nos revela como a igreja cresce. Esse é o ensinamento central dessas duas parábolas, falando do crescimento do reino de Deus. Como a igreja cresce? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a igreja cresce com simplicidade. Como a igreja cresce? A igreja cresce com simplicidade. Olhe comigo o versículo de número 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. Você já viu um grão de mostarda? Quem aqui já viu um grão de mostarda? Levante a mão. Por favor, só para que eu saiba. Obrigado.
O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, né? O feijão, você pode plantar ele no chão, ele é maiorzinho. Mas de repente você olha para o grão de mostarda, assim, se você não soubesse que aquilo é uma semente, você podia achar até que era uma bolinha mínima. O Levi está com 2 fotos ali para a gente ver como é que é o grão de mostarda. Coloca para a gente, Levi. Olha o tamanho da semente do grão de mostarda. É a menor de todas as sementes. Pode colocar outra, Levi. Olha lá, na mão o tamanho que o grão de mostarda fica. De fato, alguém poderia dizer, é uma semente desprezível. É a mais ínfima das sementes. A mais simples de todas elas. E aqui o texto vem nos mostrar que o reino de Deus é como essa semente. Lembra da parábola do semeador? O texto diz, eis que o semeador saiu a semear. O que é a semente? A palavra de Deus. Então, querido amigo e irmão, o que o nosso texto está dizendo é que o evangelho é a semente. E o evangelho é extremamente simples. Alguns dos grandes intelectuais da história da humanidade se sentiram ofendidos e zombados quando ouviram o evangelho. Agostinho de Hipona, que foi criado na igreja por sua mãe Mônica, cujo pai era um homem pagão, depois de se tornar professor de oratória, resolveu abraçar como filosofia de vida o maniqueísmo. O maniqueísmo vinha do zoroastrismo persa. E basicamente o maniqueísmo dizia que há 2 grandes forças que controlam o mundo e elas têm poderes iguais. Uma força do bem e a força do mal. E na luta entre essas 2 forças existe o equilíbrio no mundo. E Agostinho dizia que para ele era muito melhor acreditar nisso, porque o cristianismo chegava a insultar a sua inteligência. E a mensagem do evangelho é como o grão de mostarda. É a mais simples de todas as mensagens. Pense comigo. Se você for pregar para alguém usando João 3,16, consegue repetir o versículo comigo? O que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vai sentar com seu amigo e vai falar assim, o amor de Deus é abrangente. Ele amou toda a sua criação que está influenciada pelo poder do pecado. Ele amou o mundo. O amor de Deus é generoso de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você vai dizer para o seu amigo. Né? O amor de Deus é comprometedor, é para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. O amor de Deus é benéfico, é com o objetivo de que você não seja jogado no inferno, mas tenha vida eterna. Qualquer um de nós pode abrir João 3,16 e compartilhar essa mensagem com seus amigos. Ou se você for usar Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você vai dizer que a graça é salvadora, que a graça é pística mediante a fé, que a graça, querido amigo e irmão, ela exclui obras, não é por suas obras não podem satisfazer a Deus, você não tem glória nisso, é só por graça, é um presente de Deus para a sua vida, qualquer um pode compartilhar essa mensagem. Paulo, quando fala aos Coríntios sobre o resumo do Evangelho, em 1 Coríntios 15:3, ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Você pode dizer que nem ele, essa mensagem eu não inventei não, foi Deus que deu, entreguei o que eu recebi. E aí você fala assim, olha, você é pecador, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Deus amou você e Cristo morreu e pagou os seus pecados, e Ele ressuscitou, e quem crê nele tem a vida eterna. Se você quiser pregar o Evangelho para alguém é muito fácil, existem distintas maneiras usando distintos versículos bíblicos, mas você pode dizer quem Deus é, o Deus santo, eterno, infinito e imutável. Você pode dizer que você é pecador, que o ser humano ofendeu a santidade de Deus e merece a sua ira. Você deve dizer que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo, e todo aquele que se arrepende e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, será salvo. Essa mensagem
É simples. Ou você pode usar a metodologia de Paulo, quando dá os seus testemunhos lá em Atos dos Apóstolos, quando ele está preso em Jerusalém, e o golpearam, o espancaram a ponto de quase matá-lo. O comandante romano tem que salvá-lo, e quando ele sobe a muralha da prisão na qual seria levado, a multidão está ali, ele fala em hebraico com eles. E ele fala quem ele era antes de Cristo. Ele era fariseu de fariseus, nascido em Tarso da Cilícia, foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. E ele conta como foi o seu encontro com Cristo em segundo lugar. Ele diz, ia eu para Damasco matar e prender cristãos. Subitamente brilhou uma luz do céu, e eu ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo conta como ele conheceu Jesus. E depois ele conta como se tornou a sua vida depois que ele conheceu Jesus. Ele diz que Jesus, então, mandou Ananias para batizá-lo, e Ananias disse a ele, e também o Senhor disse que ele tinha que pregar o Evangelho aos gentios. Qualquer um é capaz de compartilhar essa mensagem. Veja bem, o Evangelho é a mais simples de todas as mensagens. E ele ofende os homens. É por isso que muitas pessoas não entendem. Eu me lembro, amados irmãos, quando na minha cidade alguém que era conhecido do meu pai, e viveu no mundo, e esteve envolvido em alguns escândalos, e depois foi convertido na igreja do Senhor Jesus Cristo, e de repente, lavado pelo sangue do Cordeiro, se torna uma liderança na igreja. E aí meu pai chegava e dizia para mim, aí é fácil, fez toda a pilantragem do lado de fora, aí vai para a igreja, dá uma de convertido, dá uma de santinho, e está tudo bem, é fácil demais. Eu falava, é desse jeito, é para ele e é para mim e para o Senhor também. É graça, é graça. Porque se Deus for tratar cada um de nós conforme os nossos pecados merecem, nós estaríamos, irmãos, ardendo no inferno da ira de Deus neste momento. Mas Deus amou você e deu Cristo na cruz para te salvar. Então, não te envergonhes da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é a mais simples de todas as mensagens, e é por isso que nós temos que pregá-lo extremamente simples. Deus me deu a bênção de escrever um livro de homilética em espanhol, irmãos, eu pretendo traduzi-lo. Mas lá no capítulo, quando nós falamos sobre a história da pregação, eu conto uma ilustração de Martinho Lutero que eu achei maravilhoso, e por isso eu e você temos que ser simples e claros quando pregamos o Evangelho. Ele dizia o seguinte, na minha igreja no domingo eu tenho o doutor em filosofia, eu tenho o feirante e eu tenho a empregada doméstica. Se eu pregar na linguagem do doutor em filosofia, ele vai ficar maravilhado e dizer que foi maravilhosa a minha pregação. Mas a empregada doméstica e o feirante não vão entender nada. Então eu preciso usar a linguagem da feira. Eu preciso pregar tão simples e claramente o Evangelho com a linguagem do feirante, porque aí o doutor em filosofia vai me entender, e também a empregada doméstica e o feirante vão me entender. Já viu a linguagem da feira? Olha o tomate, olha a melancia, olha a cana de açúcar, R$1. Lutero disse que tinha que pregar claramente com simplicidade. Nós não precisamos complicar a mensagem, amados irmãos e irmãs. A mensagem é simples. Você não precisa dourar a pílula. Pregue o Evangelho com a simplicidade que lhe é característica. Porque o Evangelho é simples. E essa simplicidade humilha o orgulho da sabedoria humana. E alcança o mais humilde e singelo que precisa da graça de Deus para crer em Jesus. Louvado seja Deus. Como a igreja cresce com a simplicidade do Evangelho, que é como um grão de mostarda. Portanto, pregue Cristo. Uma vez, amado amigo e irmão, alguém chegou e perguntou para um pastor cuja igreja estava crescendo, falou assim, qual é o segredo? Por que sua igreja cresce? O pastor só falou assim, não tem segredo, nós só pregamos Jesus Cristo.
É o evangelho que a igreja precisa pregar. É do evangelho que você precisa. É do evangelho que eu preciso. Que Deus nos dê a bênção de pregar com amor, com alegria, a simplicidade do evangelho, do Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que fôssemos justificados no tribunal de Deus, para que fôssemos reconciliados com Deus Pai, tornando-nos seus amigos, para que fôssemos adotados como seus filhos e tivéssemos vida eterna em sua presença. Como a igreja cresce? Com simplicidade. Portanto, pregue o evangelho. E isso é função minha nesse púlpito todos os domingos, mas é função sua cada dia na sua vida. Não tenha vergonha do evangelho. Abra a sua boca e proclame essa mensagem simples, e você verá Deus convertendo aqueles que Ele quer salvar através da tua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Não se envergonhe do evangelho. Abra a sua boca e diga o quanto Cristo te amou e morreu na cruz para pagar os teus pecados. Como a igreja cresce? Com simplicidade. Mas talvez você ainda me pergunte: pastor, como a igreja cresce? A igreja cresce com exponencialidade. Como a igreja cresce? Com exponencialidade. Uai, pastor, o senhor não falou que era simples e agora vem com essa palavra aqui para cima da gente? O crescimento exponencial, amado irmão, é o crescimento que nos lembra a potência que nós aprendemos em matemática, certo? Você lembra que a potência é o número sobre o qual o outro número é elevado. Então, se você bota 11 vezes 11, quanto é que dá? Vamos lá? 11 ao quadrado? 120. 12 ao quadrado? 144. Então, sempre que você leva uma potência, a 2, a 3, você vai multiplicar o número por ele mesmo. E aí o crescimento é exponencial. Então, o crescimento exponencial é o crescimento gigantesco. E a palavra de Deus está dizendo isso. Como a igreja cresce? Ela cresce exponencialmente. Vamos ler o versículo de número 32. Versículo 32. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez. Eu vou ler o 31 e 32 e depois a igreja lê só o 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Leia para mim, versículo 32, 1, 2, 3, podem ler, vamos lá? Qual? Meus amados irmãos e irmãs, você não daria nada pela semente de mostarda, mas dentro dela há propriedades que Deus preparou que são exponenciais. Ela é jogada no solo, e se ela fosse crescer proporcionalmente ao tamanho da semente, talvez ela crescesse um talozinho assim, e desse 2 ou 3 flores. Mas Jesus nos mostra que o pé de mostarda é maior do que todas as hortaliças. Quem já viu um pé de mostarda? Levante a mão. A mostarda brasileira chega aproximadamente a 1,60 m. Mas a maior mostarda que existe no mundo, ela chega até a mais de 2 metros. E Jesus, na sua explicação aqui, diz que, ainda que a semente seja a menor, crescida, ela é a maior de todas as hortaliças e vira árvore, a ponto de que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Se você não conhece uma árvore de mostarda, prepare-se, o Levi vai apresentar para você agora. Olha o tamanho do pé de mostarda. Aquela sementezinha ínfima
vira essa árvore desse tamanho. Fale se não é espetacular, é algo exponencial. Vamos ver essa árvore florida? Olhe como é que ela parece florida. Grande, alta, aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Parece milagre, amado amigo e irmão. É um crescimento, como o crescimento do número elevado a uma potência. É um crescimento exponencial. E o que Jesus quer dizer para mim e para você com isso? Que a mensagem do Evangelho é mais simples, mas quando ela alcança corações, ela tem um crescimento exponencial. Lembre bem, com quantos homens Jesus andou durante 3 anos discipulando-os? 12. Ele pregou para as multidões durante 3 anos e conseguiu reunir uma igreja de 120 membros. Mas depois, quando ele mandou o Espírito Santo, Pedro pregou os primeiros sermão e 3.000 se converteram. Depois, mais 2.000. Depois de um grande avivamento, o Evangelho alcança Samaria. E depois você vê o Evangelho chegando a Antioquia. E você vê o Evangelho chegando a todos os rincões do mundo, a Europa. E você vê o Evangelho chegando na província romana da Ásia, onde hoje é a Turquia. Você vê o Evangelho chegando a Roma. E de lá chegou ao mundo inteiro. Depois de um tempo, depois da Idade Média, ele floresce nas Ilhas Britânicas, devido à reforma protestante. Chega aos Estados Unidos da América. De lá, chega aqui e a vários lugares do mundo. E daqui, ele tem chegado a distintos rincões. E milhões de pessoas têm sido alcançadas, bilhões já, com o Evangelho de Cristo Jesus. A semente é simples, mas o crescimento é exponencial. É por isso, irmão, que eu não gosto de muitas vezes justificativas dos pecados que nós vemos na igreja às vezes. Por quê? Porque nós temos que crescer em qualidade. Mas quem tem qualidade chega à quantidade. Deus diz que quando você planta a semente, na hora certa Ele multiplica. Quando Ele deu 5 talentos para um, o outro saiu e ganhou outros 5, é multiplicar. Quando Ele deu 2, o outro ganhou outros 2. O que enterrou na terra foi chamado de servo mau e negligente. Os que multiplicaram foram chamados: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, meu irmão, quando muitas vezes nós ouvimos em nossas igrejas, que tem boa doutrina, graças a Deus por isso, o que importa é a qualidade, não importa a quantidade. Que qualidade é essa que não gera quantidade? Quando você lê o livro de Atos, ele se importa com qualidade e quantidade. A verdadeira qualidade nos leva à quantidade. Porque a Bíblia diz que os eleitos de Deus são como areia na praia do mar. Quem diz que eles têm que se converter só na Assembleia de Deus? Eles têm que se converter na igreja presbiteriana, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Havia um ditado que eu ouvia no Chile, e eu era mais jovem, mais impetuoso do que eu sou. Eu ficava fora de mim. Pastor, nosotros somos poucos, pero que somos buenos. E eu decía de vuelta: no, nosotros somos poucos porque somos perezosos. Nós somos poucos porque somos bons. Que absurdo, irmãos. Eu respondi: somos poucos porque somos preguiçosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós entendamos que Deus quer que centenas e milhares dos seus eleitos venham a Cristo Jesus. Então que nós não nos contentemos dizendo: não, nós somos poucos e nós somos bons. 25% da semente não dá resultado. Deus tem eleitos como na praia, na areia da praia do mar. E é por isso, irmãos, que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que eu e você temos que entregar a mensagem a todos aqueles que estão diante de nós. Porque Deus, na hora certa, vai converter os seus eleitos para a sua glória. Ele promete que o crescimento da igreja deve ser exponencial. Que Deus nos dê um crescimento exponencial, amém, meus irmãos?
que nós não nos contentemos com o pouco, que nós creiamos no poder de Deus, que nós oremos: Senhor, dá-nos os teus eleitos, que nós oremos como orava o evangelista George Whitefield: Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma, e ele ganhou centenas de milhares para Cristo Jesus. Ou como o pai do presbiterianismo. Uma vez, amado irmão, alguém chegou e me disse: pastor, a igreja presbiteriana é uma igreja fria. Alguns nos chamam até de sorveterianos. E eu virei para essa pessoa e falei: você não conhece a história da sua igreja. A história da sua igreja é uma história de entrega, de consagração, de oração e de pregação intensa. O pai do presbiterianismo orava assim: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Eles queriam almas. A história do presbiterianismo é uma história de fervor, é uma história de entrega. Simonton, para largar os Estados Unidos, tudo que tinha uma grande perspectiva de sucesso, e vir a esse país, não veio com um coração frio e gelado. Então não se esconda nessa desculpa, meu querido amigo e irmão, mas que você abra a sua boca e peça a Deus: usa-me, Senhor, para anunciar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis, e dá-me a bênção de ver tua igreja crescer, em número e em qualidade, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus nos dê crescimento, amém, meus irmãos? Vamos orar por isso, vamos pregar o Evangelho, vamos receber os visitantes com carinho, e vamos ser uma bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus nos dê os seus eleitos nesta igreja, para a glória e para a honra do nome de Jesus, amém. Você tem sido usado para o crescimento da igreja? Quantos anos de crente você tem? Quantos anos como presbiteriano você tem? Se eu te perguntar para quantas pessoas você falou de Jesus em todos esses anos, o que você vai me responder? Se eu perguntar a você: quantos vieram a Cristo através da sua vida? Você vai dizer: pastor, eu sou reformado, é Deus que converte, sou eu que converto, é soberania de Deus. Mas preste atenção, até na teologia reformada a matemática vale: 0 vezes 0 é 0. Se você pregar para 0, 0 vai se converter. Agora, se você pregar para 100, se Deus tiver um escolhido, ele virá a Cristo através da sua vida. Irmão, eu quero dizer para você que uma das maiores alegrias, depois da alegria da salvação, de ver sua igreja, sua família aos pés do Senhor, é ver alguém nascer de novo diante dos seus próprios olhos. Quem aqui é pai, já viu um parto natural, fica maravilhado. Eu tive a alegria de ver o parto dos meus 3 filhos. E a minha esposa gemendo de dor, e eu desesperado: doutor, ela está sofrendo, está doendo, doutor, faz alguma coisa. E assim, a gente ficava agoniado, angustiado. O homem não está preparado para essas coisas. Mas depois que a criança nasce, é um dos maiores espetáculos que alguém pode ver nesse mundo. Eu quero dizer a você que ver alguém nascer espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós vemos o Senhor fazer alguém nascer de novo diante dos nossos próprios olhos, você fica maravilhado. Você vai saltando de alegria. Que Deus te use para ganhar almas para Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Mas como a igreja cresce? A igreja cresce com simplicidade. A igreja cresce com exponencialidade. Mas a igreja cresce com integralidade. Como a igreja cresce? Com integralidade. Não usei integridade para você não confundir. É proposital. Anote aí: como a igreja cresce com integralidade. Versículo de número 33. Leamos todos juntos, versículo 33. Vamos ler? Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhes outra parábola.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Isso aqui é espetacular, irmão. Jesus é filho de Deus, mas é filho de Maria. Ele é Deus e homem. E quando menino ele viu Maria fazendo pão em casa. E aí então ele via Maria pegar farinha, pegar água, pegar o óleo, preparar a massa. E aí então, quando ela queria que a massa crescesse, porque não é sempre que judeu come pães asmos, né? Pão sem fermento. Então ela colocava o fermento. E aqui diz o texto que ela toma 3 medidas de fermento. Cada medida de fermento tem 13,3 litros. Isso significa que 3 medidas são 39,9 litros, que são aproximadamente 20 quilos de farinha. É muito pão. Fazer pão com 20 quilos de farinha é muito pão. Então ela preparava toda aquela massa, um trabalho árduo, deixava tudo pronto ali, botava sal, né, para preparar o pão direitinho, e no final ela colocava o fermento. Ela misturava o fermento numa parte da massa. É impressionante que depois que ela deixa 1, 2 dias, o pãozinho vai enchendo, vai ficando fermentado, e depois quando você corta a massa, você não acha o fermento. Porque qual é o trabalho do fermento? É ser colocado na massa e depois permear cada parte da massa. E ele faz a massa crescer como um todo. Então agora aqui Jesus está falando do crescimento que o Evangelho traz em todas as partes da nossa vida. O Evangelho é colocado dentro de você e ele vai permeando cada parte do seu ser. Depois que você vê o pão fermentado, você não acha mais o fermento. Mas o fermento, ele entrou em cada parte da massa do pão. E ele fez o pão crescer. E assim o Evangelho, ele entra no nosso coração e ele vai tomando cada parte da nossa vida. Ele vai moldando os nossos relacionamentos. Ele vai moldando as nossas atitudes, ele vai moldando as nossas prioridades, ele vai moldando as nossas escolhas, ele vai moldando os nossos pensamentos. O Evangelho entra dentro de nós e nos faz crescer em qualidade também. Ele nos dá um crescimento integral. É isso que Jesus está falando. Ele nos transforma de dentro para fora. Eu fico maravilhado, irmãos. Para mim, um texto que reflete esse crescimento integral na nossa vida é o Salmo 1, de 1 a 3. Quem sabe de cor, o povo tem que saber a Bíblia de cor. Vamos falar com o pastor, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse texto trabalha 3 aspectos da nossa espiritualidade. Ele começa de uma maneira invertida pela ética. O homem não anda, não senta, não para. Nós não vivemos numa prática de pecado porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos uma prática que glorifica a Deus. Mas depois ele fala da mente. Você medita na palavra de dia e de noite. Você coloca a palavra, então há um aspecto de um crescimento intelectual. Você pensa, você medita, você rumina, joga para lá, joga para cá. Estuda a doutrina, predestinação. Estuda a doutrina, expiação. Estuda a doutrina, escatologia. E vai estudando, vai meditando, vai meditando, vai meditando. Mas depois ele fala de um crescimento interior, relacional, na intimidade que toca as emoções. Esse homem vai ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E você sabe que a corrente das águas é o Espírito Santo. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E os rios são o Espírito Santo. Então ele é plantado na presença de Deus, ele tem intimidade. E aí então, porque ele tem essa intimidade com Deus, ele vai crescer, vai dar fruto e não vai murchar no dia da crise. Algum tempo atrás eu li um livro de um mestre em teologia que eu achei muito interessante. Ele fez uma tese em cima do ministério do Dr. David Martin Lloyd Jones, que foi o resgatador da fé reformada no mundo no século XX. E ele trabalha que a fé reformada tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão intelectual.
Então você estuda as Escrituras, você medita na doutrina das Escrituras e você aprende a doutrina das Escrituras. É por isso que na igreja presbiteriana nós zelamos tanto pela preparação dos nossos pastores. Se eles estudam no diurno, eles têm que fazer o seminário em 4 anos. E se o curso deles é noturno, eles têm que fazer em 5. Eles precisam conhecer a doutrina da palavra de Deus. Eles precisam ter o melhor ensinamento para trazer uma mensagem sadia para o seu coração. Mas um outro aspecto da espiritualidade reformada é o aspecto das emoções. Tem gente que acha que a fé reformada mata as emoções. Não mata. A fé reformada é contra o emocionalismo tergiversado. Mas quando a verdade entra no seu coração, é claro que ela vai, na sua mente, é claro que ela vai impactar o seu coração. Quando você entende que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você, você vai amar a Jesus de volta, você vai saltar de alegria. Você é um ser que tem mente e tem coração. Você não é só um ser mental, um ser gelado. E ainda mais nós brasileiros, nós somos coração na ponta da chuteira. Deus nos fez com mente e coração. Então você pode sim ter intimidade e experiência com Deus. A diferença é que a sua experiência está submetida às santas Escrituras. E depois então nós temos uma prática maravilhosa. Por que você acha que quando os missionários vieram dos Estados Unidos, eles começavam uma igreja, faziam uma escola e um hospital? Porque em primeiro lugar o homem precisa da salvação da alma. Mas se ele não souber ler, não for instruído, ele não vai ler a Escritura e não vai poder crer em Cristo Jesus. E para ser uma bênção nesse mundo, ele precisa ter saúde. Então veja bem que a nossa fé tem um aspecto intelectual, tem um aspecto emocional e tem um aspecto, amado amigo e irmão, prático. Nós queremos mudar a cultura, nós queremos influenciar a ética, nós queremos mudar o mundo. É por isso que onde a fé reformada foi plantada, houve, amado irmão, crescimento. Mas há espaço, amado irmão, para estudar a Escritura, há espaço para ouvir a voz de Deus na intimidade, e há espaço, amado amigo e irmão, para ser uma bênção. Essa semana, meus irmãos, eu estive no sepultamento de um dos maiores pastores da igreja presbiteriana do Brasil, reverendo Jonas Uski, cunhado do nosso presbítero Cornélio, tio da Luciana e do Ricardo, membros desta igreja. Eu não tenho como falar tudo sobre a vida do reverendo Jonas aqui nessa manhã, mas ele foi um homem muito usado por Deus na sua igreja local, na sua cidade e em nossa denominação. Muito bem formado no seminário de Campinas, no final da década de 70, reformado em sua doutrina, mas com o coração apaixonado por Deus. E o reverendo Jeremias Pereira, que trouxe a principal palavra do evento, porque era um dos seus melhores amigos, pregou inclusive com a Bíblia da Unida que eu dei para ele, achei legal ele pregando com a Bíblia da Unida lá. Ele contou uma história que quando a esposa dele morreu, lá no ano 2000, ele falou assim: a 8ª igreja não pode ter um pastor sem esposa. Amanhã de manhã eu vou fazer uma carta e vou renunciar ao pastorado da igreja com o conselho. Só que ele não sabia que na noite anterior o reverendo Jonas Uski, em Limeira, estava lendo o livro de Miqueias. E no livro de Miqueias, na sua parte final, Jeremias citava que um versículo dizia assim: continua a apacentar o meu rebanho. E Jonas Uski leu aquele versículo e entendeu que o Espírito Santo lhe dava o discernimento para ele falar pessoalmente aquele versículo com o reverendo Jeremias. E ele entrou no seu carro e viajou 1000 quilômetros. E no outro dia de manhã, ele bateu na porta da casa do Jeremias. Eles amigos e colegas de turma. Jeremias: ô alemão, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: negão, eu estava lendo a Bíblia ontem. E Deus me mandou falar para você esse versículo. E o Jeremias caiu de joelho no chão, chorando. Falou: ninguém sabia, só Jesus sabia
que eu ia entregar o pastorado da igreja. Debaixo das Escrituras, há lugar para intimidade com Deus. Um dos maiores teólogos da fé reformada foi Jonathan Edwards, o principal filósofo americano. Edwards estudava 12 horas todos os dias. Era pastor da maior igreja do interior dos Estados Unidos. Ele levantava 4 horas da manhã, comia muito pouco, entrava no gabinete e estudava de 5 da manhã até 5 da tarde. Às 5 da tarde ele montava no cavalo com a sua esposa e eles iam cavalgar e orar, e ele tinha grandes experiências com Deus. Sendo um grande teólogo reformado, Edwards conta, eu li isso no livro Os Puritanos, de David Martin Lloyd Jones, que num dia ele estava nas florestas de Connecticut orando, e ele teve uma percepção da presença gloriosa de Cristo Jesus. Ele teve uma visão do Filho glorificado de Deus, que ele chorou ininterruptamente durante 2 horas, e se perdeu na floresta que ele conhecia como a palma da sua mão. Então, meu querido amigo e irmão, é possível ser o melhor teólogo reformado e ter intimidade com Jesus e ouvir Deus falando com você. Como você tem crescido? O seu crescimento é só intelectual? Eu fico vendo, amados irmãos, pessoas que antes não sabiam nada de teologia, leem um livro de teologia e sai criticando e atirando pedra em todo mundo, não sabe nada. Mal começou a andar com Jesus. Precisa ter mais maturidade, precisa ter os joelhos mais calejados, precisa ter uma prática mais impactante, precisa ser um instrumento de transformação nesse mundo. Que você saiba que o seu crescimento tem que ser integral. Você tem que crescer intelectualmente no conhecimento das Escrituras e também nos seus estudos. Se puder fazer um bacharelado, faça. Se puder entrar no mestrado, faça. Se puder fazer o doutorado, vai lá e seja o melhor da turma. Se puder fazer o pós-doutorado, siga adiante. Mas não esqueça do seu Deus. Eu tive um professor no seminário que me ensinou a fazer exegese. E ele ensinava a gente a memorizar versículos da Escritura. Tinha provinha de grego toda semana. Esse professor é muito conhecido, mas eu não vou falar o nome dele não. E ele falava para a gente o seguinte: nunca deixe de ler a Bíblia e orar ao Senhor para estudar teologia. Porque não adianta ser um teólogo se você não tem relacionamento com Deus. Você se relaciona com o Senhor? Você tem comunhão com o Senhor? Você já leu a Escritura num momento de desespero e falou assim: meu Deus, impressionante como o Senhor está conduzindo a minha vida. Deus quer te dar crescimento integral. Estude, ore e pratique, e seja uma bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar nessa manhã: você tem questionado a simplicidade do Evangelho? Você tem se envergonhado da simplicidade do Evangelho? Você já experimentou o poder multiplicador do Evangelho de Jesus? Você já falou para tantos e viu Deus salvando pessoas, usando o teu testemunho e a tua vida? Você, sim, você que está em casa também me ouvindo, você tem tido um crescimento integral? Você tem crescido no estudo da teologia da palavra de Deus?
Você tem crescido na comunhão íntima com o Senhor, a ponto que seus irmãos da igreja podem dizer: aí vai um homem cheio do Espírito Santo, ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo. E a sua prática glorifica a Deus. Você é uma bênção dentro de casa, uma bênção no seu trabalho, uma bênção nesse mundo. Ou você é uma pessoa que só olha para o seu próprio umbigo? Preste atenção, os cristãos que começaram o evangelho nesse país, plantaram igrejas, organizaram escolas e fizeram hospitais. Uma das maiores e mais importantes universidades e escolas deste país é a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, começada pelo reverendo George Whitehill Chamberlain e sua senhora Mary Ann Annesley. E eu e você só vamos olhar para o nosso próprio umbigo. O que você tem feito para mudar a sociedade? O que você tem feito para mudar a cidade? O que você tem feito para que nós tenhamos um Brasil melhor? Deus não nos colocou para sermos meros receptores, meus amados amigos e irmãos. Mas Deus nos colocou neste mundo para sermos transformadores do ambiente em que estamos. Mas é necessário que em nossa vida haja equilíbrio entre intelectualidade, santas emoções e intimidade com Deus e prática da vida cristã. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo crescer em nome de Jesus. Amém. Mas isso passa pelo seu crescimento pessoal. Isso passa pelo crescimento da espiritualidade de nossos filhos. Isso passa pelo crescimento da bênção de Deus nos nossos relacionamentos. Isso passa pela salvação de almas por pessoas vindo a Cristo Jesus, com a mudança do nosso entorno e com a mudança dessa cidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele abra os céus e desça, que Ele reavive o nosso coração, renove em nós o primeiro amor e faça a sua igreja crescer. Que Deus salve almas nesse lugar. Junte-se comigo em oração. Vamos orar para que Deus converta pessoas, para que Deus transforme vidas, para que a nossa igreja abençoe São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro. Que Deus nos use em nome de Jesus. Amém.